Before I begin, I would like to make a mild complaint about the time I've had here in Portugal. E antes de eu começar, eu quero fazer uma branda reclamação sobre o tempo que tive aqui em Portugal. I have noticed it is a custom when people in Portugal see each other to give a kiss. Eu percebi que é um costume aqui dos irmãos em Portugal de que quando se encontram, dão beijos. In fact, one kiss is not enough. You must give each other two. E de fato, um beijo não é suficiente, é preciso que sejam dois. Oh, mwah, mwah. No one has done that to me yet. Ninguém me deu um beijinho ainda. I keep hearing what a friendly country this is. Eu fico a ouvir como este país aqui é amistoso. Now, I leave today, so Bem, eu vou embora hoje, então quem sabe. and now that I think of it, men, it's okay. E agora que eu parei para pensar nisso, homens, tudo bem, não se preocupem. I will not at all be offended if none of you men. Não ficarei insultado se os homens aqui não quiserem me dar um beijo. In fact, I will be worried if you do. Na verdade, eu vou ficar preocupado se quiserem. Well, enough silliness. On to the important thing. Ok, chega de bobagem, vamos às coisas importantes. I invite you to turn in your Bibles to the book of Psalms again in chapter 11. Quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos novamente, no capítulo 11. And we will read the entire 7 verses. E vamos ler todos os 7 versículos desta passagem da Escritura. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. David wrote this psalm when he was in exile fleeing for his life. Davi escreveu este salmo quando ele estava no exílio, fugindo para salvar a própria vida. And during this time he supported it and comforted himself with arguments from God's righteousness. E durante este período de exílio, ele se confortou pensando e meditando sobre a justiça de Deus. And he found his faith in God to be enough to chase away all the unbelief and distrust in his heart. E ele entendeu que a fé em Deus era suficiente para que ele pudesse expulsar todo o sentimento de incredulidade que tomava o seu coração. It seemed to David that his enemies were proceeding against him too far. E parecia a Davi que os seus inimigos estavam lançando-se contra ele já a muita distância. And yet he tells himself the truth that was necessary for this situation. E ainda todavia, ele dizia a verdade do que era necessário nesta situação. There is a righteous God in heaven whose eyes behold all things below. Há um Deus justo nos céus, cujos olhos contemplam todas as coisas abaixo. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. For the wicked there is the hatred of God. Ao ímpio, há o ódio de Deus. And that culminates in fire and brimstone. E isso culmina em chuva de brasas de fogo e enxofre. That will be their portion. E esta será a porção deles. But for the righteous it is much different. Mas para o justo é muito diferente. Why? Por quê? Because the Lord is righteous. Porque Deus é justo. And that word is has a significant conclusion that comes with it. E a palavra tem uma conclusão significativa que vem com ela.
Notice verse 7. Note o verso 7. The Lord is righteous. Porque o Senhor é justo. He loves righteousness. Ele ama a justiça. How much does he love righteousness? O quanto ele ama a justiça? His countenance beholds the upright. The last part of verse 7. Os retos lhe contemplarão a face. The word there signifies a diligent, constant beholding, as if God is so in love with the upright, he never takes his eyes off of them. E esta palavra significa uma contemplação constante, de modo que Deus ama tanto os retos que nunca tirará os olhos deles. God is a righteous and holy God. Deus é justo e reto, santo. And that is simply redundant. E isto é redundante. To be righteous is to be holy, Ser justo é ser santo. and to be holy is to be E righteous. ser santo é ser justo. To be righteous is to do what is right. Ser justo é fazer aquilo que é certo. And the scripture is very clear that the judge of the world must do what is right. E a Escritura é muito clara ao dizer que o juiz do mundo deve fazer o que é certo. An infinitely holy God couldn't do otherwise. Um Deus infinitamente santo não pode fazer diferente disto. I mean, if God didn't do what was right in all cases, he couldn't be a righteous, holy God, Porque right? se Deus não fizesse aquilo que é certo em todas as situações, ele não poderia ser um Deus justo, não é mesmo? Now, the statement of God's hatred of the wicked is nothing more than a opposite of his love of righteousness. E esta afirmação do aborrecimento de Deus ao ímpio não quer dizer outra coisa senão o seu contrário, de que ele ama aquele que é justo. Actually, I misspoke. It's not the opposite, it's proof of it. Na verdade, eu até disse errado, não é o contrário, mas é a evidência, é a prova disto. This is not the only text in Scripture that mentions this. E este não é o único texto na Escritura que menciona isto. For example, Psalm 45:7 says that the Lord loves righteousness and hates wickedness. Por exemplo, o Salmo 45, verso 7 diz que Deus ama a justiça e odeia a impiedade. Proverbs 6 is very clear that God hates both the sinner and the sin. E Provérbios 6 também é muito claro em dizer que Deus odeia o pecado e também o pecador. You may have heard people say this, well, God loves the sinner, but he hates the sin. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Which does he send to hell? Oi? Which does he send to hell? Aquele que ele manda ao inferno. Sinners A go to quem ele hell. manda ao inferno? Os pecados? There is Perdão, no os such- pecadores é que irão ao inferno. There is no such thing as sin apart from a sinner. Sin is simply what a sinner does. E não há uma coisa tal como o pecado à parte do pecador, porque o pecado é aquilo que o pecador faz. Now, this throws a lot of people into a traumatic state. E isso parece que traumatiza muitas pessoas. They've never heard anything so silly. Parece que nunca ouviram algo tão tolo. Wait a minute. John 3:16 says God loves the whole world. Espera um pouquinho, parece que João 3,16 diz que Deus ama o mundo todo. Let me see if I can help with that. Deixa eu tentar ajudar com isso. I hold here in my hand a red pen. Eu tenho aqui à minha mão uma caneta vermelha, no caso preta. Just pretend. Finge que é vermelho. Here is my assertion. Every pen in the world is a red pen. Aqui está a minha asserção. Toda caneta no mundo é vermelha. If there's a pen anywhere in this world, it is a red pen. Se há uma caneta em qualquer lugar deste mundo, ela deve ser vermelha. That's my assertion. Essa é a minha asserção. What do you have to do to prove that I'm wrong? O que você precisa fazer para provar que estou errado? It's very simple. Muito simples. Uh-oh. Ops, All pens in the world are not red. parece que todas as canetas do mundo não são de fato vermelhas. And all he had to do was to show me one example of a pen that wasn't red, and mine couldn't be true. E tudo o que precisaram fazer então era mostrar um único exemplo de que havia uma outra caneta que não era vermelha, e isso fez com que minha asserção não fosse verdadeira. Now let's take the one verse in the Bible that everyone in the world knows, John 3:16. Então vamos pegar um verso da Escritura que parece que todos no mundo sabem, João 3,16. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. And they're sure that means God loves everybody in the whole world. E certamente então isso significa que Deus ama a todos indistintamente no mundo. What do I have to do to prove that that can't possibly mean that? E o que eu posso fazer então para provar que isto não pode significar isto?
If all I had to do was find one pen that's not red, what do I need to do to prove that John 3:16 doesn't mean that? No exemplo que eu usei aqui era encontrar uma caneta que não fosse vermelha, o que eu preciso então fazer para provar que o texto de João 3,16 não significa que Deus ama todos indistintamente? All I need to do is find one person God doesn't love, and that verse can't mean that. Tudo que eu preciso fazer é encontrar uma única pessoa a quem Deus não ama e provo então que o verso não quer dizer isto. You ever heard of a man named Esau? Você já ouviu falar de um homem chamado Esaú? Jacob have I loved, Amei a Esaú, Esau have I hated. mas aborreci a Esaú. You say, well, if you've only got one verse, you don't have much. E talvez você diga, mas só tem um versículo, então não tem muitos. In Proverbs 6, there's a whole list of people. Em Provérbios 6 há uma lista inteira de pessoas. He names body parts, Ele nomeia partes do corpo, the hand that sheds innocent blood, a mão que derrama sangue inocente, but then he says, the one who loves violence. He's talking about a person now. e agora ele fala aquele ou este que ama a violência, ele está falando de uma pessoa. You say, well, that's Old Testament. We have a nicer God in the New Testament. E talvez você diga, mas isso é no Velho Testamento, temos um Deus mais bonzinho lá no Novo Testamento. In the New Testament, it says it this way, God hates all who practice iniquity. Mas no Novo Testamento é um texto que diz que Deus odeia todo aquele que pratica iniquidade. So I think the most we could say is God loves everybody in the world except the ones he hates. Então talvez o que a gente possa dizer é que Deus ama a todos no mundo, exceto aqueles que ele odeia. That's safe enough. Talvez isso seja seguro o suficiente para nós. I'll leave that to Pastor Hemmings to explain E eu afterwards. deixarei que o pastor Hemmings explique isso para vocês depois. He's the theological expert. Ele é o expert em teologia aqui. I'm the American, I play hit and run. Eu sou americano, eu jogo esconde-esconde. I'm on a plane out of here right afterwards. Right? Eu vou me esconder aqui logo depois que acabar essa. Now, God's hatred of the wicked is a logical conclusion drawn from the righteousness and holiness of God. E o aborrecimento de Deus contra o ímpio é uma conclusão lógica pelo seu amor à justiça. If God is righteous, and He is, Se Deus é justo, e Ele é, and if God is holy, and He e se is, Deus é santo, e Ele é, then He must love what He is and those who are like Him. então Ele deve amar aquilo que Ele é e aqueles que são a Ele semelhantes. Such as His nature is, such is He, and such He loves. Tal qual é a natureza dele, assim Ele o é, e isto é o que Ele ama. If God loves righteousness, He must love most that which is most righteous. Se Deus é justo, então Ele deve amar mais aquele que é mais justo. But nothing is more righteous than God. Mas nada ou ninguém é mais justo do que Deus. And therefore God must love Himself above all other E things. portanto Deus deve amar-se a si mesmo mais do que a qualquer outra coisa. An infinitely holy God must have an infinite love for infinite purity. E um Deus infinitamente santo deve ter um amor infinito para algo que seja infinitamente puro. But God is infinitely pure. E Deus é infinitamente puro. And so His infinite love must be directed at Himself. Então o seu amor infinito deve ser direcionado a si mesmo. Now, corresponding to that, Agora, correspondendo a isto, it is exactly because God loves Himself for His purity justamente porque Deus ama a si mesmo por sua pureza, that He must of necessity hate anything not like Himself. que necessariamente ele deve aborrecer qualquer coisa que não seja como ele. If God did not hate that which was contrary to Himself, He wouldn't be loving Himself. Se ele não aborrecer aquilo que é contrário a si mesmo, então ele não deve amar-se a si mesmo. So to accept and love a sinner in his sin would be for God to hate Himself in His purity. Então, aceitar e amar um pecador no seu estado de pecado seria Deus aborrecer-se a si mesmo, ou não amar a sua própria pureza. Now in our text in Psalm 11 where it says God loves righteousness, E agora o nosso texto em Salmo 11, em que vemos que Deus ama a justiça, the Hebrew word is plural and should be translated righteousnesses. e a palavra hebraica aqui está no plural e deveria então ser traduzida como justiças. And this shows that only the one who has all the parts and all the kinds of righteousness is righteous. E ele mostra que somente aquele que tem o todo da justiça é que pode ser chamado de justo.
And that being the case, it's all the more obvious that God must love himself first and E mais foremost. uma vez, isto prova o caso de que, obviamente, Deus deve amar-se a si mais do que a qualquer coisa. So it's just as necessary that God hate anything not like himself, or he would be denying himself. Então é necessário que Deus aborreça qualquer coisa que não seja Ele mesmo, ou então Ele estaria negando-se a si mesmo. Now, God being perfectly righteous, which is the same as to say that he's infinitely righteous, E Deus sendo perfeitamente justo, o que significa também dizer que Ele é infinitamente justo, will only accept that which is like himself. só aceitará aquilo que é como Ele mesmo. So God cannot accept or love anything that's not perfectly righteous. Então Deus não pode aceitar ou amar qualquer coisa que não seja perfeitamente justo. And since only God has a perfect righteousness, it is only the righteousness of God that he will accept. E apenas Deus tem uma justiça perfeita e, portanto, somente a justiça dele mesmo é que ele aceitará. So now do you see the sinner's problem? Agora, você consegue perceber o problema dos pecadores? There are only two kinds of righteousness spoken of in Scripture. Só há dois tipos de justiça acerca da qual as Escrituras falam. Paul describes them both in Romans. E o apóstolo Paulo descreve estas duas justiças em Romanos. Speaking of his own countrymen, he said, they, being ignorant of God's righteousness, sought to establish their own. E falando sobre o seu próprio povo, ele diz que, sendo eles ignorantes da justiça de Deus, buscaram a sua própria justiça. So there's God's righteousness and there is self-righteousness. Então, há a justiça de Deus e a autojustiça, ou autojustificação. The Bible tells us one thing about our own righteousness. E a Escritura fala uma coisa sobre a nossa própria justiça, ou justiça própria. It's filthy. É imunda. It's not nice. Não é legal. It's filthy. É imunda. And the word picture there, and since we're all adults, I'll feel okay to do this. E a imagem que ela transmite para a gente aqui is what? The image is what? I don't remember what I said. That's not fun to make fun of an old man. Não deve rir de um homem velho. Ele não se lembra do que ele disse. The imagery in Jeremiah where it says our righteousness is as filthy rags is this. E a imagem então de Jeremias de que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, quer dizer o seguinte: It is that of a woman's menstrual cloth after her body has purified itself. É aquela a roupa menstrual que a mulher usa depois que o seu corpo se purificou, se limpou. I don't say that for shock effect. God said it. Eu não estou dizendo para chocar aos irmãos, mas foi Deus quem o disse. It should have a shock effect. Então deveria ter um efeito de chocar-nos. The best things you've ever done in your life are filthy. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida é imundo. That is why the Puritan Thomas Taylor said, É por isso que Thomas Taylor, puritano, disse: trying to cover our sin with our righteousness is just covering filth with more filth. que tentar cobrir os nossos pecados com a nossa própria justiça é tentar cobrir o que é imundo com mais imundícia. Now think of this. Pense nisto. If that's what our righteousness is, what must our sin be? Se isso é a nossa justiça, então o que é o nosso pecado? This is the dilemma that Adam and Eve faced in the garden. Este é o dilema que Adão e Eva enfrentaram no jardim. And you have the gospel in Genesis chapter 3. E temos o evangelho lá em Gênesis capítulo 3. They sinned and they knew they were naked. A escritura diz que eles estavam nus. So the Bible says they tried to sew fig leaves together. E a escritura nos diz que eles tentaram então costurar folhas de figo. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar-lhe uma questão. What were they going to use for needle and thread? O que eles usariam ali como agulha e linha? In fact, I'm sure Eve, as a typical wife now, said to Adam, here's what you need to do to fix everything. E eu tenho certeza que Eva, como uma esposa típica, já disse a Adão à altura: olha o que você precisa fazer para que conserte tudo. And Adam now is a typical man, and he says, I don't need you to tell me what to do. E Adão, agora como um marido típico, também disse: não preciso que me digas o que fazer. I don't know what they used. I surmise that he must have pulled a twig off of a tree. E eu não sei o que eles usaram, mas eu penso que talvez tiraram um galinho de uma árvore. And that couldn't have been easy because it was still green. E talvez isso não fosse tão fácil porque ainda estava tudo bem verde, bem And there wasn't anything to use as thread. e não havia nada ali para usar como linha.
So he reached over and grabbed a handful of Eve's hair and pulled it out. E aí ele vai então, pega um pouco do cabelo de Eva e Eve usa was the aquilo. first one to know what the pain of sin was. Ela foi a primeira então a saber o que a dor do pecado significava. So he grabs these fig leaves, and they are huge. E ele então apanha aquelas folhas de figo, e essas são folhas bem grandes. And he wraps her hair around this stick and pokes big holes through these E fig ele leaves. então amarra ali o cabelo dela naquele pedaço de galho e faz ali grandes buracos na folha de figo. Can you imagine how bad that looked? Você consegue imaginar quão terrível aquela roupa foi feita? Terrivelmente ela foi feita. Well, I don't know. Now people will go to the market and buy clothes with holes in them. Bom, eu não sei também, porque hoje em dia as pessoas vão na loja e compram roupas cheias de furos também, não é? They'll pay money to look like that. E eles pagam dinheiro para parecer-se desse jeito. We tend to think they had all the tools they need. They didn't have any tools at all. A gente às vezes pensa que Adão e Eva tinham ali as ferramentas necessárias, mas não tinham todas as ferramentas, de fato não tinham nenhuma. And the end product was a disaster. E o produto final então de sua roupagem foi um desastre. And that's why we have the gospel in Genesis 3. E é ali que nós temos o evangelho em Gênesis capítulo 3. Here it is. Veja, God made them clothes. Deus fez roupas para eles. God gave these two sinners exactly what they needed to stand in his favorable presence. Deus deu àqueles pecadores exatamente o que precisavam para que pudessem colocar-se à sua presença favorável. And that's the gospel of grace. E este é o evangelho da graça. Someone once asked me, can you tell me what the gospel is without using all that religious language? E se alguém me perguntasse então o que é o evangelho, sem que eu precise usar toda a linguagem religiosa, And I said, yes, the gospel is God giving sinners exactly what they need and what they don't have to stand in his presence. então eu digo sim, o evangelho é Deus dando a pecadores exatamente o que eles precisam e exatamente o que eles não têm para que possam colocar-se favoravelmente à sua presença. A great English hymn writer named Augustus Toplady wrote a song called Rock of Ages. E um grande compositor de hinos britânico chamado Augustus Toplady compôs um hino chamado A Rocha das Eras. And in one of the verses he said, "Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling." E ele disse: nada nas minhas mãos eu trago, apenas para a cruz eu me aproximo, ou da cruz me aproximo. You know why we bring nothing? Sabe por que não trazemos nada? Because we have nothing. Porque não temos nada. God gives us exactly what we need, E Deus dá-nos exatamente o que precisamos. but it gets better. Mas a coisa ainda melhora. God gives us exactly what we don't have, what we must have, and then he rewards us for having it. Deus nos dá aquilo que não temos, que deveríamos ter, e depois Ele nos recompensa por agora termos aquilo que Ele mesmo nos deu. Isn't that good news? Isso não é boas novas? Now, in Scripture, loving righteousness and hating iniquity are always joined together. E na Escritura, amar a justiça e aborrecer a iniquidade sempre andam juntos. Romans 12 says we are to hate or abhor that which is evil, Em Romanos capítulo 12, nós somos instruídos, 12 verso 9, que devemos odiar e aborrecer ou abominar aquilo que é mal. The word signifies to hate it like we do hell itself. A palavra ali, a ideia é que nós devemos abominar como abominamos o próprio inferno. We're to be as unwilling to sin as we are to be damned. E de desejarmos tanto pecar quanto desejamos ser condenados. And we are to cleave to that which is good. E nós precisamos, por outro lado, então, nos apegarmos àquilo que é bom. And the word means to be glued to it with great affection. E a ideia de apegar-se é ser colado com grandes afeições, grudado. If we want to know how much God loves righteousness, we only need to look at the cross and see how much he hates wickedness. Se queremos saber o quanto Deus ama a justiça, basta que olhemos para a cruz e assim vejamos o quanto Ele odeia a impiedade, a iniquidade. And if we want to know how much he hates wickedness, we only have to determine how much he loves himself and his own E righteousness. para sabermos o quanto Ele odeia a iniquidade, basta que olhemos para o quanto Ele ama a si mesmo na sua justiça. God's hatred for sin and his punishment of it, either on the cross for unbelievers or for believers and in hell for unbelievers, is not separate from the love of God. O aborrecimento de Deus pela iniquidade, conforme nós a vemos na cruz, não está diferente do amor que Deus tem
para com aqueles que são salvos. His wrath against sin is an expression of his love for himself. A ira de Deus contra o pecado é uma expressão do amor que ele tem por si mesmo. We can see this in the case of the angels who fell. Nós podemos ver isto no caso dos anjos caídos. God cast them out of heaven into everlasting chains of darkness. Deus os expulsou dos céus para que eles vivam em correntes eternas de escuridão, de trevas. And that was just for sinful thoughts and corrupt motions of the will. E isto apenas por pensamentos pecaminosos e corrupção da vontade. They hadn't committed any particular sinful acts, only sinful thoughts. Não cometeram atos pecaminosos, mas tiveram pensamentos pecaminosos. Now, how much more will he display his love for himself in punishing those who have done what the scripture calls piled up wrath against the day of wrath with countless sins. Quanto mais, então, ele demonstrará amor por si mesmo ao punir aqueles que em incontáveis pecados atraem a ira de Deus. One more thing. Algo mais. He'll display his love for us in heaven by showing us the infinite power of his wrath against our enemies and his in hell. Ele mostrará a nós o amor que tem por nós nos céus, ao também demonstrar a sua ira contra aqueles que são nossos inimigos e estão no inferno. When you see how much God hates wicked people, Quando vemos o quanto Deus odeia pessoas iníquas and how severely he punishes them, e quão severamente ele as pune, you'll be more aware than ever of how much he loved you and how gracious he was to you in saving you. ficaremos ainda mais conscientes do que nunca de quanto ele nos amou e de quanto de que grande salvação nos deu. You can read about that in Romans 9 and Luke 17. Podemos ler sobre isso em Romanos capítulo 9 e em Lucas 17. And when you see them being tormented in hell and see how blessed you are in heaven, you'll realize the only difference between them and you is the grace of God. E você, quando vir então aquelas pessoas sendo condenadas no inferno e você regozijando no céu, perceberá que a única diferença entre você e aquelas pessoas é a graça de Deus. Now, if God loves righteousness and he loves his own most, E se Deus ama a justiça e ama a sua própria justiça, mais do que qualquer coisa, and if God will only accept perfect righteousness, e se Deus apenas aceitará a justiça perfeita, then that is going to have to come from God. então essa justiça precisa vir do próprio Deus. And that's exactly what Paul tells us in 1 Corinthians 1. E é exatamente o que o apóstolo Paulo ensina-nos em 1 Coríntios capítulo 1. But of God you are in Christ, who became to us righteousness. Mas em Deus estais em Cristo, que tornou-se para nós justiça. But it doesn't stop there, Mas não para ali, because righteousness is not enough. porque a justiça ainda não é o suficiente. And that is why Paul tells us, turn to 2 Corinthians chapter 5. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios? 2 Corinthians 5. 2 Coríntios capítulo 5, A very familiar verse, um verso que é bem conhecido. but I am convinced that one of the things we Christians do is we read the Bible too fast and we miss so much. Mas uma coisa que eu estou convencido é que nós cristãos às vezes lemos a Bíblia muito rápido e perdemos muitas coisas que há nela. Look at verse 21. Veja o que diz o verso 21. Go ahead and read it, please. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Would you read to me what that translates into literal English? Yes, that who did not know sin, well, he made him sin for us, so that in him we were made justice Justice. of God, or righteousness of God. Righteousness of God. Okay, that's important. Yes. He, God, Ele, Deus, made him, Christ, fez Cristo, who knew no sin, que não conheceu o pecado, to be sin. ser pecado. Now, be very careful here. Agora, cuidado aqui. There are some in the extreme charismatic movement who say this: on the cross, Christ became a sinner. Alguns no movimento mais extremo carismático talvez dizem assim: na cruz, Cristo tornou-se um pecador.
And he went to hell to pay for his sins. E ele foi então ao inferno para pagar por esses pecados. And in hell he got born again. E no pecado ele renasceu novamente. And then when No he came inferno ele out, renasceu novamente. Quando ele saiu, Quando he ele- became the Savior. então quando ele saiu, tornou-se o Salvador. Blasphemy. Blasfêmia. Blasphemy. Blasfêmia. Don't you dare listen to anyone who suggests such blasphemy. Não ouse ouvir qualquer pessoa que sugira blasfêmia tal como esta. But the main point of the verse for our purposes is this. Mas o ponto especial aqui de nossa passagem é o seguinte. I almost said for our porpoises, and that's out in the ocean. Ok. He made him to be sin for us, literally on our behalf. Ele o fez pecado por nós, literalmente em nosso favor, ou em nosso lugar. And then there's a purpose clause. E há um propósito aqui. That we might become righteous. Para que possamos nos tornar justos. Is that what it É says? isso que está falando aqui? No. Não, That's not enough. não é suficiente. That we might become exactly what we must be, the righteousness of God in Christ. Para que pudéssemos tornar-nos exatamente o que precisamos ser, a justiça de Deus em Cristo. God has made clothes for filthy sinners. Deus teceu roupas para pecadores imundos. We must have the righteousness of God to stand before Him in His favorable presence. Precisamos ter a justiça de Deus para nos colocarmos diante dele, favoravelmente diante dele, perdão. And I specify favorable presence because everyone will spend eternity in God's presence, but not everyone will spend it in His favorable presence. E eu estou enfatizando aqui a palavra presença favorável, porque todos estarão diante da presença de Deus, mas nem todos estarão favoravelmente diante de Deus. I've had people say hell is not a lake of fire, it's just separation from God. E eu já ouvi pessoas a dizer que o inferno não é um mar de fogo, mas é apenas separação de Deus. The people in hell wish that were true. As pessoas que estão lá no inferno gostariam que tal fosse verdade. But if you believe that God is everywhere, how could He not be there too? Mas se você crê que Deus está em todos os lugares, como ele não pode estar também lá no inferno? The professor was showing us how immense the universe is, and yet it's all inside God. E nosso professor aqui estava a mostrar quão grande é o universo e isso tudo está dentro de Deus. And if God's not in hell, who's doing the punishing? Se Deus não está no inferno, quem é que está a infligir a punição? God makes us exactly what we need to be, the righteousness of God in Him. Deus faz-nos exatamente o que precisamos ser, a justiça de Deus em Cristo. Only a righteous God could make anyone else righteous. Apenas um Deus justo pode fazer qualquer outra pessoa justa. It is not enough for Him to declare us to be so, He must actually make us so. Não basta que ele apenas nos declare como justos, mas ele precisa fazer-nos justos. And God makes us the righteousness of God in Christ. It is not, as the Romanists say, legal fiction, it is true. E aquilo que nós vemos aqui de Deus fazer-nos a justiça dele mesmo em Cristo, não é aquilo que os romanos dizem de ficção legal, é a verdade. We see the imagery of the love of God in the scriptural illustration of marriage. Nós vemos a imagem do amor de Deus na imagem na ilustração escriturística do casamento. Christ is the bridegroom and we are the bride. Jesus Cristo é o noivo e a igreja, nós, a noiva. And when a bride takes a husband, she takes his last name to be her last name. E quando uma noiva assume o seu marido, ela também assume o seu sobrenome para que seja nome dela. And in God's economy, there are no hyphenated names. E na economia de Deus não há nomes hifenizados. I know women in America who keep their before they were married name as part of their married name. E eu conheço pessoas lá na América que mantêm o seu nome de solteiro ou o nome da sua família junto do seu nome agora de casado. That's not the way God does it. Mas não é assim que Deus age. I like to illustrate this a little bit with a scene from one of my favorite movies. E eu gosto de ilustrar isso com a cena de um dos meus filmes favoritos. The name of the movie in English is Miracle. E o nome do filme em inglês é Milagre. And it's the story of the 1980 U.S. Olympic ice hockey team who beat the Russians
in the Olympics, E fala sobre o the team of what? ice hockey, Hockey no, ice hockey. Okay. ice soccer. Yeah. I'm a Brazilian, I just know about soccer. O time norte-americano de hóquei no gelo que venceu os russos nas Olimpíadas de 1980. The U.S. team was made up of college boys. E o time norte-americano era formado por apenas universitários. The Russians were professionals. E os russos eram profissionais. They haven't lost a game in 15 years. Nunca haviam perdido um jogo em 15 anos. And even in an exhibition game, the Russians beat the U.S. 10-0. E mesmo no jogo de exibição, os russos venceram os americanos por 10-0. Now, in the beginning of the movie, all these college players come together and get to meet each other. E no começo do filme, todos esses jogadores do time norte-americano, eles se reúnem ali para que possam conhecer-se uns aos outros. And the coach says to each one, tell me your name, where you're from, and who you play for. E então o técnico, o treinador deles, dizia, olha, me diz o seu nome, de onde você veio. So he says to the first young man, what's your name? E então ele pergunta ao primeiro jovem, como é o vosso nome? I'll just make up names, you wouldn't know them. Eu não saberia os nomes, então vou inventá-los aqui. My name is Tom Smith. I'm from New York City, and I play for the University of New York. Meu nome é Tom Smith, eu vim da cidade de Nova York e eu jogo pela universidade ali local. And the coach says, oh, you do you? E o técnico, então, o treinador disse, é verdade. And what's your name? E qual é o seu nome? My name is Bob Jones. I'm from Duluth, Minnesota, and I play for the University of Minnesota. E meu nome é Bob Jones, eu venho da cidade de Duluth, Minnesota, e eu jogo pela Universidade de Minnesota. And each young man named his college team as his team. E cada um daqueles jovens fala do time universitário onde jogam como o seu time. And the coach saw that he had a bunch of individuals that did not think of themselves as a team. Então ele percebeu, o treinador, que ele tinha um grupo de indivíduos que não se viam ali como um time, uma equipa. So they trained, and just before the actual Olympics started, they played an exhibition game against, I think it was Finland. E então eles jogaram e um pouquinho antes do início dos Jogos Olímpicos fizeram um jogo de exibição contra um time da Finlândia. And they should have won easily. E eles deveriam ter vencido facilmente. And they only tied them in the last 30 seconds of the game. E apenas conseguiram empatar a partida nos últimos segundos. So the people are starting to leave the stands, and the other team skates off. E então as pessoas passaram a deixar ali os seus assentos. And the American team starts to skate off, and the coach blows his whistle. E então, the beginning of the game, you mean? At the end of the game. At the end of the game. E no final, então, quando o juiz apita ali o final do jogo, He says, where are you going? e o time então está a sair ali do local, o treinador pergunta, onde vão? And they said, well, the game's over. We're going to go shower and meet our girlfriends. E então eles disseram, bem, o jogo terminou, nós vamos lá nos banhar e ver as nossas namoradas. Not for a while, you're not. Aí o treinador disse, não, You por didn't enquanto want to não. work during the game. We'll work now. Vocês não fizeram seu trabalho durante o jogo, nós faremos ele agora. So he says, get on the end line. Então ele disse para eles, alinhem-se. And he had them run what in sports in America we call gassers. Gassers? Gassers. That's a good word. Have no idea whatsoever what it means. I'll explain. Ok. Então ele disse que... Desculpe, irmãos. Eu não conheço... Now o I rock have no to jogo. translate for him. Ele tem que traduzir para mim. Então ele disse que ali havia essa figura, o Gassers, que ele vai explicar o que é. Vamos lá. Think of a soccer field, Pensa num campo de futebol. okay? Muito bem. Or football. Futebol. You have an end line, a middle line, and an end line. Nós temos ali a linha de defesa, a linha do meio e a linha final. Now the hockey rink is much smaller than a hockey field, than a Soccer field. field, but you get the picture. Mas você consegue imaginar ali, porque a quadra de jogo de hóquei no gelo é bem menor do que um campo de futebol, mas os irmãos conseguem imaginar. So they would skate from the end line to the middle, turn around and skate to the end line, skate to the other end line, skate all the way back. That's one. That's a gasser. Yes. O gasser, que é essa figura então, é aquele que vai da defesa para o meio, depois de um lado para o outro e depois volta para a defesa. Suicídio, é. So Ok, they got obrigado. done, and the coach says again. Então, ele fez eles fizeram aquela jogada e o técnico apita e pede que eles fazem novamente.
And then he said again. E ele fez mais uma vez. They did another one. E fizeram outra vez. Said it again. E mais uma. They did it for an hour. E fizeram aquele movimento, então, por 1 hora. These guys are tired. Aqueles homens já estavam cansados. Some of them are starting to fall to their knees. E alguns deles já estavam a cair de joelhos. He says again. E ele então disse mais uma vez. They can't believe what he's doing to them. E eles não podiam acreditar no que estava acontecendo, o que o treinador estava a fazer com eles. Again. Mais uma vez. The trainer comes out and says, "Coach, you're going to kill these boys." E vem ali então o fisicista provavelmente e diz, técnico, o senhor vai matar esses rapazes. He says they'll wish. É bem que eles queriam. Then the man who operated the skating rink comes and says, "I've got to turn the lights off and lock up." E então aquele homem que cuidava ali da manutenção do local, ele disse, olha, eu preciso apagar as luzes e ir embora. He says, "Turn the lights off, leave me the key, I'll lock up." E então o treinador disse, pode apagar as luzes, mas deixe-me a chave que eu tranco tudo no final. Again. E ele disse então, mais uma vez, Again. outra vez. Boys are starting to vomit. Alguns rapazes já estavam a vomitar. And he says, "You're not good enough to beat these people." E então ele disse, vocês não são bons o suficiente para vencer aqueles outros jogadores. And you need to realize that the name on the front of your jersey is much more important than the name on the back. E então ele disse, vocês precisam perceber que o nome aqui na frente da sua camisa é muito mais importante do que o nome atrás. On the front it said USA. Porque na frente estava dizendo USA, Estados Unidos. He said again. E ele disse mais uma vez. And then he heard one young man say, "Mike Ruzioni." E então ele ouve um jovem dizer o seu nome, Michael Luzioni. And the coach looked at him and he said, "Where are you from?" E então ele pergunta para aquele rapaz, de onde você vem? "Boston, Massachusetts." Boston, Massachusetts. "Who do you play for?" Você joga para quem? "I play for the United States of America." Eu jogo pelos Estados Unidos da América. And the coach said, "Good night, gentlemen, that'll be all." E então ele disse, boa noite, senhores, é tudo que eu queria. They became a team. Eles tornaram-se uma equipe. That's what has to happen to us. É o que precisa acontecer conosco. God doesn't make us do gassers. Deus não nos faz como esses guessers que fazem esses movimentos. But when we stand before God on Judgment Day and He says, "What's your name?" Então, mas quando Ele coloca-se diante de nós no dia do juízo e pergunta-nos, qual é o teu nome? If I say, "My name is Don Kistler," Se eu disser, meu nome é Don Kistler, or if I'm from Portugal, Don Kistler, e se eu for de Portugal, Don Kistler, God will say, "I don't know anyone by that name. You go to that line." então Deus dirá, eu não conheço ninguém com esse nome, você pode ir para aquela linha ali. But when we are married to Christ, according to Jeremiah, we take His name to be our name. Mas quando estamos casados com Cristo, de acordo com Jeremias, nós apanhamos o nome dele para ser o nosso. And Jeremiah says, "This is the name by which He will be called, the Lord our righteousness." E este é o nome, Jeremias diz, pelo qual seremos chamados o Senhor, a nossa justiça. And so when we stand before God and He says, "And who are you?" Então, quando colocamos-nos diante de Deus e Ele nos diz, quem é você? "My name is Don. The Lord is my righteousness." Então eu responderei, meu nome é Don e o Senhor é a minha justiça. Of course, you're married to my son. Come. É claro, você é casado com meu filho, venha. How much does God love us? Quanto Deus nos ama? This is important. Isso é importante. Paul says that we are accepted in the beloved. Paulo diz que nós somos aceitos no amado. How accepted are we? Quão aceitos nós somos? We are as accepted as the beloved is. Nós somos tão aceitos quanto o é o amado. Christ is the beloved. How accepted is He? Cristo é o amado. Quão aceito é Cristo? He is infinitely accepted, for He is not only God's Son, He is God Himself. Ele é infinitamente aceito porque ele não é apenas o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. God the Father loves God the Son with a love that is equivalent for His love for Himself. Deus o Pai ama Deus o Filho com um amor que é equivalente ao amor que ele tem por si mesmo. God's love is eternal, it has no boundaries. O amor de Deus é eterno e não tem limites. And this is the love God says He has for His own. E este é o amor que Deus diz que tem por todos aqueles que são seus. In John 17, Jesus says this,
Em João 17, Jesus diz o seguinte: As the Father has loved me, Com- so I have loved you. como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Let me put it plainly. Deixa- God loves you as much as he loves himself. Deixa eu colocar em outras palavras. Deus te ama da mesma maneira como Ele ama a si mesmo. Is that enough? É o suficiente? How much does God love himself? O quanto Deus ama-se a si mesmo? Infinitely with no boundaries. Infinitamente, sem limites. And that's how much he loves you. E esse é o quanto Ele te ama. He loves you to the end. Ele te ama até o fim. I'd like you to turn as we close, and the reason we're going to close is I'm getting hungry. E nós vamos terminar aqui, a razão disso é porque eu já estou a ficar com fome. To Romans chapter 7. Abra então em Romanos capítulo 7. I'm sorry, Romans chapter 8. Perdão, Romanos capítulo 8. Beginning in verse 31. Começando no verso 31. Should I read it? Go ahead. Just verse 31. 31 through 33. Just verse 31. Oh, ok. Só o verso 31 que diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? What a question. Que pergunta. If God's for you, who can be against you? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Now look down at verse 35. O que está a dizer aqui no verso 35? And he asks the question, what can separate us from the love of Christ? Quem nos separará do amor de Cristo? Read the list, please. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Tribulation? No. Tribulação? Não. That's what we think. If things go wrong, God doesn't love us anymore. Às vezes pensamos assim, se as coisas vão mal, é porque Deus já não nos ama. One thing we know about troubles, they always come to an end. Algo que sabemos sobre o problema é que ele sempre chega ao fim. Now, one thing you know about God's love, it never does. E algo que sabemos acerca do amor de Deus é que este nunca chega ao fim. So tribulation can't do it. Então a tribulação não pode separar-nos. Distress can't do it. A angústia também não. Persecution can't do it. Perseguição também não. Famine can't do it. Fome não. Being naked can't do it. Nudez não. Peril can't do it. Perigo também não. Sword can't do it. Nem a espada. And then he says, you know, we're really just sheep to be slaughtered all day long. E ele diz que nós somos como ovelhas para o matadouro o tempo todo. Yet in all these things, we're not losers. We are more than conquerors. Mas em todas estas coisas, não somos perdedores, não somos derrotados. Somos mais do que vencedores. How? Through him who loved us. Como? Através daquele que nos ama. Now here comes Paul's last list. Agora veja a última lista de Paulo. Go ahead and read it, please. Verse 38 and 39. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. He gives that whole list, and just in case he forgot something, E ele dá primeiro aquela lista, e só no caso de ele haver esquecido-se de algo, he says, nor any other created thing. ele ainda diz, nem qualquer outra criatura. There's only two kinds of matter in the world. Há apenas dois tipos de matéria no mundo. Eternally existing matter and created matter. A matéria eternamente existente God e is aquela que foi criada. God is the only eternally existing being. E Deus é o único ser eternamente existente. Everything else, including you, is a created thing. E qualquer outra coisa, nós inclusive, somos So- coisas criadas. This is the answer to the question, well, maybe God won't stop loving me, but I can leave him. E talvez essa seja a resposta para a pergunta, que Deus poderia nos deixar de amar. Are you a created thing? Você é algo criado? Then you can't. Então, talvez eu deixasse de amar a Deus, seria uma resposta. Mas se você é algo criado, então você não pode. Who do you think you are? Quem você acha que é? You're talking about God. Está a falar de Deus. God loves us as much as he loves us. He does all the work and we get all the benefits. Ele nos ama o quanto ele ama a si mesmo. Ele faz toda a obra e nós recebemos todo o benefício. If you think of it, God asks very little of us and Se he você- gives so much to Se us. você pensar bem, ele pede muito pouco de nós e dá-nos tudo. In fact, in Jeremiah, God really settles the whole matter. He says,
I will never stop doing good to them, and I'll put the fear of me in their hearts so they'll never leave me. E em Jeremias ele parece que resolve toda a questão dizendo: eu nunca os deixarei de amar e de fato colocarei o meu temor no coração deles para que eles nunca me deixem. Doesn't that settle the matter? Isso não resolve a questão? I mean, the only way salvation could be lost is if God left you or you left him, and he just said, I'll not let either one of those things A happen. única maneira de perder a salvação é se Deus te deixasse ou você deixasse a Deus, mas ele mesmo disse que não vai deixar nenhuma coisa nem a outra acontecer. Not bad being a Christian, is it? Não é nada mal ser um cristão, não é mesmo? And how shall they escape who neglect so great a salvation? E como que podemos negligenciar tão grande salvação? If men reject the infinite love of God, they have chosen his infinite wrath instead. Se o homem então rejeita o infinito amor de Deus, ele escolhe no lugar a sua ira infinita. Now, I'm going to do something a little different here. Eu quero fazer algo um pouco diferente aqui. There may be someone who said, gee, I just was told to love Jesus. I never heard about the righteousness of God as being important. Talvez haja alguém aqui no nosso meio que diga: puxa, só me disseram para amar Jesus, nunca me falaram nada sobre essa coisa da justiça de Deus e que isso é tão importante. I preached this sermon at the church I attend in Orlando, and afterwards a woman said to me, I've been a member here for 30 years. I've never heard this. E eu preguei esse sermão numa igreja em que sou membro lá em Orlando, e uma senhora me procurou depois, e eu sou membro dessa igreja há 30 anos e nunca ninguém me falou isto. You may have never heard this. E talvez alguém aqui nunca tenha ouvido estas It coisas. doesn't mean no one's ever said it. It just means you never heard it. Não significa que alguém nunca disse, significa que talvez você nunca tenha ouvido. In fact, this is so important that Paul says, I'm not ashamed of the gospel, for in the gospel the righteousness of God is revealed. E o apóstolo Paulo disse que não se envergonha do evangelho, porque no evangelho a justiça de Deus é revelada. If when you, quote, give the gospel, you don't tell people about the importance of the righteousness of God, you haven't given them the E se gospel. você, ao compartilhar o evangelho, não fala para as pessoas o quão importante é a justiça de Deus, então não deu a esta pessoa o evangelho. So I ask you, are you in Christ? Então eu pergunto-lhe: você está em Cristo? The way God says you must be in Christ? Da maneira como Deus diz que você deve estar em Cristo? I'm going to ask the speakers who have been here this week, Dr. Lorenzo to come to the front, Eu vou pedir então aos... Edvanio to go stand on this wall, and Pastor Hemmings to go stand on this wall. Eu vou... And after I'm not going to give an invitation and ask you to come forward, and we're not going to sing 100 verses of Just As I Am. Ok. Eu quero convidar aqui... You can't remember all that? Yes, I can. But you have to just let me say it. Vou pedir o Edvânio para ficar ali, aquele lado. O professor Adalto para ficar aqui. Pastor Hemmings para vir aqui à frente. Reverendo Manuel Luzia também. Que são os preletores da conferência. Mas não se preocupem, não vou fazer nenhum apelo e nem vou pedir para que você cante 1000 vezes aquele cântico da salvação. If you're in Christ already, go eat lunch. Se você já está em Cristo, vai lá e coma seu almoço. But if you're not sure, Mas se você não tem certeza, don't leave here. não vá embora daqui. Come talk to one of these men about your soul. Fala com um desses homens sobre a sua alma. You may find out that you actually are in Christ, but don't leave if you're not Talvez sure. depois de falar com eles você certifique que de fato está em Cristo, mas não saia daqui sem ter certeza. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, may no one leave here outside of Christ. Senhor, que ninguém saia daqui sem estar em Cristo. May anyone with doubts speak to someone about their soul. Que qualquer um que aqui está, que tem dúvidas, fale com um desses homens sobre a sua alma. And bless the preaching of your word for the glory of Christ today. E pregue e abençoe a pregação da tua palavra em Cristo hoje. Amen. Amém. I'm going to ask the musicians just to play some nice music while you leave. And if nobody comes up and talks to anybody, we'll all go eat lunch. Então vou pedir aos músicos que podem tocar um pós-lúdio enquanto a gente parte. E se ninguém vier aqui à frente, então todos nós podemos sair e comer. You are dismissed. Os irmãos estão dispensados.